você vê mais vantagem no eucalipto ou num Pronaf desse tipo? Rapaz, para te dizer bem a verdade, eu vejo que esse diversificado aqui com fruta, eu vejo que é mais importante. Primeiro, porque o açaí é uma coisa que é vendável e é uma coisa que para consumo da gente mesmo que é muito gostoso, né? E vem a castanha também, que ela é rapidinho, ela está produzindo, quando você vê tem aquele pé dali, ó, ele é um pé que tem uns 4 para 5 anos, já esse ano já está a começar a produzir. Então é uma coisa que começa a produzir logo, então eu vejo que nesse de eucalipto, eu não sei se pode ser uma boa coisa, mas eu não sou animado não. Eu acredito que esse de açaí, mogno, castanha, cupu, eu vejo que se tivesse isso acontecido já uns 6 anos para trás, que cada um tivesse feito um plantio desse aí, hoje estava produzindo e tinha muita renda, porque dá renda. E essa separação, uns chamam de rebaixamento de minério de ferro, outros chamam de purificação do minério de ferro, ou chama a produção de ferro gusa, que é o que interessa. Esse aqui é o ferro gusa, que é matéria-prima para fazer o ferro pronto para o uso, né? Isso aqui é o minério, portanto, purificado, ferro gusa. E é isso que a gente faz aqui. É rebaixar o minério de ferro para virar ferro gusa. O uso A produção hoje dos 37 fornos das 16 siderúrgicas do Vale do Carajás é a seguinte. Cada um alto forno produz uma média mensal de 10 mil toneladas de gusa. São 370 mil toneladas de gusa ao mês. Para produzir uma tonelada de gusa, são necessários 2,7 metros cúbicos de carvão. Assim, são 999 mil metros cúbicos de carvão por mês. Desse carvão, no máximo 20% são resíduos de serrarias. Dessa forma, os outros 800 mil metros cúbicos restantes são de florestas nativas e ilegais. Para produzir 1 metro de carvão, queimam-se 2 metros de madeira. Concluindo, as siderúrgicas em torno de Carajás queimam ilegalmente das nossas florestas paraenses 1.600.000 metros cúbicos de madeira por mês. Por ano, são 200 mil hectares de florestas paraenses queimadas. Esse carvão, hoje, 80% dele vem da madeira que se extrai na mata. E os outros 20% vem de carvão de serraria, que também é da madeira que sai da mata. Só que um é resíduo, que se chama resíduo, é o que se queima a partir daquela sobra de madeira das madeireiras, né? É o que se chama de resíduo. Se queima muito pouco, né? Em relação ao que se queima no mato. Então o carvão hoje 80% dele é da mata. Então é um volume muito grande. A Companhia Vale do Rio Doce já implantou uma floresta de eucalipto no Maranhão e recolhe a madeira para seu forno. A proposta é fazer reflorestamento com este tipo de floresta e assim fornecer a lenha para os fornos das siderurgias. Em 2005, o consumo de carvão vegetal pelas siderúrgicas do Polo Carajás, nos estados do Pará e Maranhão, foi em torno de 3 milhões de toneladas. Segundo o IBAMA, seriam necessários 550 mil hectares de floresta para gerar o volume de carvão consumido pelas siderúrgicas. E os camponeses, a nosso ver, são os guardiões da biodiversidade, da terra, da floresta e da água. E o que nós temos tido aqui é apenas uma política de desapropriação de latifúndios. E os camponeses assumem, tem se dado condições apenas para cuidar da terra, mas não tem se dado condições para cuidar da água e nem da floresta. Então, nossa proposta é que a reforma agrária combine esses 3 elementos nessa região: a terra, a água e a floresta. Nós somos contra a monocultura de toda e qualquer espécie de árvores. Nós somos contra essa floresta industrial. Não se reproduz vida nessa floresta industrial. Nós somos a favor da policultura.
O modo de ser dos camponeses é exatamente esse, de produzir diversificado, né? E esse modelo imposto, hegemônico, homogêneo, ele não dá outra tarefa aos camponeses a não serem integrados. E nós não podemos ser integrados da grande empresa capitalista. Nós temos que ser trabalhadores autônomos que decidimos sobre o que plantar e o que colher. Essa é a nossa proposta, a proposta do MST. O petróleo está acabando. A poluição do ar cresceu tanto que colocou em perigo toda a vida do planeta. Mas os caminhões, os carros e as motocicletas não podem parar. Onde buscar, então, combustível que não polua e não acabe? Aí descobriram que de certas plantas ou culturas vegetais também se pode extrair óleo. Pensaram a mamona, girassol, dendê e, como no caso de carvão vegetal, foram para os agricultores familiares com programas e projetos. Para a Amazônia foi pensado um programa de biodiesel, o óleo de dendê, para compor o óleo que movimenta os caminhões. Há uma experiência de uma empresa chamada Agropalmas em Moju, no interior do Pará, com 150 famílias. Hoje, a minha visão do que eu conheço, aonde eu estou e eu cheguei, é o dendê. Porque a mandioca que eu já mexi, para mim, não é futuro. Outro tipo de agricultura, eu não tenho costume de mexer. Açaí, esse negócio eu não tenho, né? Sei lá, seria um desperdício transformar isso aqui tudo no dendezal. Como é que eu ia ficar? Porque se eu transformo tudo em dendezal daqui com 10 anos, eu iria ter que comprar tudo, né? Assim não, o dendê lá e aqui, continuo plantando minha mandioquinha, meu milho, meu arroz e criando.